Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos continuar com as nossas revisões, nossos exercícios de revisão, do 7º ano do ensino fundamental. Então hoje nós vamos falar sobre as equações de primeiro grau. Vamos lá? Então, equação. Uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido chama-se equação. Raiz ou solução de uma equação. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Então, essa incógnita, quando eu falo incógnita de uma equação, essa incógnita é o valor desconhecido, como nós falamos lá anteriormente nas aulas de expressões algébricas. Então, essa incógnita vai ser o meu x, ok? Então, raiz ou solução de uma equação é um número que, ao substituir a incógnita, o valor desconhecido, torna a sentença verdadeira. Exemplo 1. Vamos verificar se o número menos 1 é a raiz ou a solução, da equação 8x mais 3 igual a 5. Como é que eu vou verificar isso? Eu vou substituir nessa equação esse x pelo número menos 1. Não vou fazer nenhuma modificação nessa equação. Eu vou substituir e o valor que eu encontrar do lado esquerdo deve ser igual ao valor que vai estar do lado direito. Então vamos lá. 8x mais 3 igual a menos 5. Então, substituímos o x pelo menos 1. Aí eu vou ter 8, que multiplica menos 1, mais 3 igual a 5. Por quê? Lembrem que eu falei em aulas anteriores que quando eu tenho uma letra ao lado, um número ao lado de uma letra, esse número está multiplicando. Então, 8x, esse 8 está multiplicando o x. É por isso que está 8 vezes menos 1, porque eu já estou substituindo esse x pelo valor menos 1, aí só continuei, mais 3, que está na equação, igual a menos 5. E aí eu vou fazer aí primeiro essa multiplicação. Então eu vou fazer 8 vezes menos 1, então 8 vezes 1 dá 8. Como 8 é positivo, fazendo o jogo de sinal aí da multiplicação de números inteiros, mais vezes menos dá menos. Então, menos 8 mais 3 igual a menos 5. Então, aí eu vou fazer essa operação aí, menos 8 mais 3. Aí eu lembro as regras lá dos números inteiros. Sinais diferentes, subtrai, Então, eu vou subtrair aqui, 8 menos 3 dá 5. Subtrai e coloco o sinal do número que tem maior valor absoluto. Então, quem tem maior valor absoluto é o menos 8. Então, o resultado vai ficar negativo. Então, 8 menos 3 vai dar menos 5 igual a menos 5. Então, portanto, esse menos 1 é a raiz ou a solução dessa equação. 8x mais 3 igual a menos 5. Ok? Equação do primeiro grau, Então, equação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Elas possuem dois membros, as equações. O primeiro está à esquerda da igualdade e o segundo está à direita da igualdade. No caso, estamos tratando da equação do primeiro grau, por isso o expoente da variável, do valor desconhecido, é igual a 1. Então aí eu tenho um exemplo de equação. X mais 5 igual a 11. Então aí, vamos ver as características dessa equação. Essa equação é uma sentença aberta, Ela apresenta letras, No caso é a letra x, e ela tem uma igualdade. Essa equação, a gente sempre costuma falar que a equação ela funciona como uma balança, Então, o que está no primeiro membro, que é do lado esquerdo, vai ser sempre igual ao que está no segundo membro, que está à direita. Então, é como se fossem aquelas balanças de dois pratos em equilíbrio, ok? Então, eu tenho aí x mais 5, que é o meu primeiro membro,
e o 11, que é o segundo membro. A igualdade separa o primeiro membro do segundo membro. Beleza? Vamos à frente. Resoluções de equação do primeiro grau. Exemplo 1. Um aluno do 7º ano da escola Dr. Aderval Vieira alugou o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga, com o preço dado pela expressão 6x menos 9 igual a 9. Qual o preço do aluguel do filme? Então, o preço do aluguel do filme é o valor do x. Então, para me encontrar o valor do x, eu preciso resolver essa equação. Então, essa equação, 6x menos 9 igual a 9. Lembram que eu falei que a equação ela funciona como uma balança de dois pratos em equilíbrio? Então, uma maneira de resolver as equações é você agrupar todos os valores que tem a incógnita, ou seja, que tem o x, do lado esquerdo da igualdade, e os valores numéricos, que não estão acompanhados de letra, do lado direito da igualdade. Por quê? Porque eu só posso somar valores algébricos, ou seja, valores que têm letra com valores que têm letra. E valores numéricos, só número com número. Por isso, esse ajuste de deixar tudo que tem letra do lado esquerdo e que for número do lado direito, ok? Uma maneira de resolver seria, por exemplo, eu preciso deixar só o 6x do lado esquerdo e desaparecer com esse menos 9. Então, uma maneira de fazer seria adicionar 9 nos dois lados da igualdade, como se eu colocasse mais 9 em cada um dos dois lados, para eliminar esse menos 9 e adicionar do outro lado. Mas a gente faz de uma maneira prática. Como faz de uma maneira prática? Eu vou mudar os termos de lado. Então, eu preciso deixar só o 6x do lado esquerdo e esse menos 9 ele vai para o lado direito. Então, quando muda de lado, muda de sinal, ou que eu chamo de operação inversa. Então, está menos 9, passa mais 9. Então, vai ter 6x igual a 9, que já estava lá do outro lado da igualdade, mais 9, que o 9 mudou de lado, mudou de sinal. Agora eu já posso somar. Ó. Eu não podia subtrair 6x menos 9. É parte algébrica de número. Então, agora eu tenho 9 mais 9, 18. Então, 6x igual a 18. Aí, a mesma coisa, eu poderia dividir dos dois lados por 6. Fazendo de maneira prática, esse 6 ele está multiplicando o x. Então, a operação inversa de multiplicação é divisão. Então, esse 6 passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar x igual a 18 dividido para 6. 18 dividido para 6 é 3. Então, o preço do aluguel do filme é R$3. Ok? Situação problema 1. Um relógio custa R$250. Um relógio que custa R$250 está sendo vendido com o seguinte plano de pagamento. R$30 de entrada e o restante em 4 prestações iguais sem juros. Qual é o valor de cada prestação? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho o valor de R$250 menos os R$30 que é a entrada e vão sobrar R$220 para ser dividido em 4 parcelas, em 4 prestações. Ok? Para mim saber o valor dessa prestação, eu poderia simplesmente dividir esse 220 por 4, eu já teria o valor da prestação. Mas eu posso montar uma equação que vai representar essa situação. Qual seria essa equação? 30, que é o valor da entrada, R$30, mais 4 vezes x, não. Então 4 vezes x seria 4 vezes o valor da parcela, que eu ainda não sei, igual a 250. Aí eu vou proceder da mesma maneira que a equação anterior. Tenho 30 mais 4x, que é 4 vezes x, né? Igual a 250. Então eu vou deixar esse termo que tem x do lado esquerdo, no caso 4x, e vou agrupar os números do lado direito. Então, esse 30, ele está positivo, vai para o outro lado com sinal inverso, operação inversa, ele vai negativo. Então, 4x igual a 250 menos 30. Aí eu faço a subtração. Repeti lá o 4x, coloquei 250 menos 30, 220. 4x igual a 220. Como eu tenho que fazer a operação inversa, que eu quero saber só o valor do x, então
O 4, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, x igual a 220 dividido para 4. 220 dividido para 4 vai dar 55. Então, o valor de cada prestação é R$ 55, ok? Vamos para o próximo. Situação problema 2. Uma estante custa 4 vezes o preço de uma cadeira. Qual o preço da estante se as duas mercadorias juntas custam R$ 120? Então, vamos lá. Vou representar o preço da cadeira por x e o preço da estante por 4x, que é 4 vezes x. Por quê? Porque o enunciado está me dizendo que uma estante ela custa 4 vezes o preço da cadeira. Então, se a cadeira custa x, a estante custa 4x. Aí a minha equação vai ficar como? X, que é o preço da cadeira, mais 4x, que é o preço da estante, que vai dar igual a um total de R$ 120. Aí eu tenho uma equação que eu não preciso movimentar os valores para mim começar a resolução. Por quê? Porque todos os termos que têm letra, que têm incógnita, já estão do lado esquerdo. No caso, x mais 4x, do outro lado está o 120, que é o valor numérico. Todos estão nos seus lugares corretos. Então, aí eu posso somar essa parte algébrica aí do lado esquerdo. X mais 4x vai dar 5x, que é igual a 120. Então, 5x igual a 120. Me interessa aí o valor do x. Então, o que eu vou fazer? Esse 5, que está multiplicando x, vai dividindo para o outro lado da igualdade, já que ele está multiplicando. Então, vai ficar x igual a 120 dividido para 5. Então, 120 dividido para 5, 24, ok? Então, 24 é o preço da cadeira. Olhando lá em cima, a gente vê que o preço da cadeira é x. Então, o preço da cadeira é R$ 24. Para saber o preço da estante, o preço da estante é 4x. Então, 4 vezes x. Como x é 24, 4 vezes 24 vai dar 96. Então, o preço da estante é 96. Mais um exemplo. 2 pacotes juntos pesam 30 quilos. Quanto pesa cada um deles se o maior tem 8 kg a mais que o menor? Então, vamos estabelecer que o pacote menor ele pesa x e o pacote maior x mais 8, porque ele pesa 8 kg a mais. Então, eu tenho a equação x, né, que é o pacote menor, mais x mais 8, igual a 30, ok? Então, aí eu posso eliminar os parênteses, não tem multiplicação, então, no caso, eu vou somar x mais x, 2x mais 8 igual a 30. E aí eu passo esse 8 para o outro lado, né? Ele vai menos, então 30 menos 8 vai dar 22. Então 2x igual a 22. 2x igual a 22, o 2 multiplicando, ele passa dividindo. Então, x igual a 22 dividido para 2, x igual a 11 kg. Então, 11 kg é o peso do pacote menor. O peso do pacote maior é x mais 8. Então, quem é o x? O x é 11, mais 8, 19. Então, o pacote maior, 19 kg, certo? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós vimos uma aula de revisão de exercícios sobre equações do primeiro grau. Eu espero que vocês revejam essa aula e acessem a plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Lá vocês podem ver essa e outras aulas. Até mais. Bons estudos.